Animes e seus mangás pilotos bizarros. Vício Nerd. Gosto desse cara, gosto do vídeo dele, então bora. Todo grande anime começa com uma ideia. Mas e se eu te disser que muitos dos seus animes favoritos começaram de uma forma bem... diferentinha? Charuto Uzumaki seria um detetive furry. Midoriya seria um vendedor com anemia. Quem? Detetive furry. Midoriya seria um vendedor com anemia. Mikasa seria homem e Eren seria uma garota. Como é que é, rapaz? Pode parecer piada, mas eu não tô brincando. Assim como eu já mostrei um vídeo sobre episódios pilotos de animações que avaliam o potencial de uma história com um episódio de teste, com animes o processo é o mesmo. Só que no papel. Não, é sério mesmo que Naruto era para ter... Era pra ele ser uma raposa detetive, não. Esse é um episódio piloto, eles nascem como um one shot. Uma história curta, com começo, meio e fim. Ou seja, uma história fechada, sem continuação. Feito apenas para testar o conceito e ver se alguma editora compra a ideia e se tem uma boa recepção por parte do público. Não, isso aqui é mentira. Inclusive eu mesmo já cheguei a fazer um one shot. Quem quiser ler tá no comentário fixado. E no vídeo de hoje vamos analisar algum desses one shots dos animes que hoje em dia são uma febre. Dá uma pimbada no like se gostar e bora! Nada, chefe. E a gente já começa com um dos mais curiosos. O piloto de My Hero Academia. Ele é bem diferentinho, pois aqui não tem o Izuku, não tem o All Might e muito menos Blue Zul. No lugar de Deku, quem protagoniza nessa versão é um carinha chamado Jack, o Stripper Midori. É. E ele aqui, ao invés de ser um estudante do ensino médio, onde é que eu tô? Ele é um CLT. Sim. O empregado que trabalha numa empresa à beira da falência. A chefe dele, Akahashi, uma empresária que herdou o negócio do pai. O problem é que ela é tão mula quanto a filha do Silvio Santos tentando comandar o SBT. Jack é o funcionário do mês porque é o único que ainda não desistiu do negócio. Ou melhor, ele é o único funcionário. Ralando na rua para vender suportes para heróis. E de uma forma bem desesperada, diga-se de passagem. O sonho dele, virar um herói também. Mesmo sem poder nenhum, tendo um corpo magrelo e sendo anêmico. Pois é. Como aqui não existe All Might, quem é o doente da vez agora é o pobre Midoriya. Tanto que ele cospe e vomita sangue igual ao All Might. Eu só não sei se o sangue aqui é branco, né? Pois geralmente o sangue dos mangás é preto. Até o Kikias tá melhor que isso. Virou uma Matsu no pau. Outra mudança interessante é que os vilões desse one shot não são ladrões de banco ou vilões que querem mudar o mundo ou dominá-lo, como no mangá original. E sim apenas monstros. Mutantes, estilo Max Steel. Nas horas vagas, nosso prota Jack tenta combater os monstrengos com os próprios equipamentos que ele vende, vestindo um traje inspirado no seu antigo herói favorito, Positive, que simplesmente sumiu do mapa alguns anos atrás. O foda é que ele não tem licença pra isso. Pode dar uma bela de uma ruim, mas no meio de um de seus feitos heróicos, ele acaba se deparando com uma criatura conhecida como Aberrante. Eu acho que eu... E aí que surge o herói profissional Snipe, um cowboy de máscara que, olha só, existe no anime e que derrota o monstro com facilidade e o salva. Ao ver o traje de Jack, Snipe o critica duramente, dizendo que não deveria se fantasiar de um herói fracassado e lamentável como Positive, deixando Midoriya bem puto. Mas como o mundo não gira, ele capota. Mais tarde esse mesmo herói acaba sendo capturado por um monstro gigante. Socorro! Jack, por impulso, corre para salvá-lo. No meio do resgate, Jack solta um plot twist. Ele já sabia que o Snipe era, na verdade, o Positive disfarçado. Com a ajuda de um dos suportes de Jack, Snipe vira o jogo e vence o monstro. E aí que ele abre o seu coração. Positive confessa que desde que tomou um golpe quase fatal no peito, ele travou ao ponto de não conseguir mais se aproximar dos monstros. Algo meio parecido com o ataque que o All Might levou. A diferença é que aqui foi mais um trauma psicológico, enquanto o All Might teve seu estômago indo de base, e limitando muito de seus poderes. Por causa disso, o Snipe passou a lutar de longe, se escondendo, com vergonha de seu herói que ele já foi um dia. Ele se culpa até hoje por isso. Mas aí ele viu Jack, todo ferrado, sem poder nenhum, um pobre coitado, todo magrelo, raquítico, parecendo um judeu magro que fugiu do campo da Polônia. Professor,
Não, aí Já não. chega. Eu não terminei ainda, seu Madruga. O João Ninguém enfrentando o bicho na raça, e isso reacendeu a chama que estava apagada dentro de si. No final, Positive reconhece o Jack como um herói de verdade. Mas vamos mentir, E de o quebra, o design moleque ainda desse cara salva a era empresa feio, hein, de mano? sua O chefe da design dele era falência. muito Bom, feio. minha opinião sobre esse one shot. Por mais que ele passe uma mensagem bacana de que você não precisa ter poderes, força, músculos para ser um herói, você pode ser um herói de várias outras formas, inclusive com palavras, atitudes ou bugigangas como o Batman. Mas, sinceramente, isso aqui não ia vingar como série nem ferrando. Não ia Primeiro, o mesmo. cara é um CLT, Não ia um nem fazer sucesso nem ferrando, algo tenho disso é certeza. pré-adolescentes que mal sabem que é uma carteira assinada. E segundo, aparentemente a ideia era o protagonista ser fraco o mangá inteiro. O que ficaria difícil manter o ritmo por muitos volumes. Ah, O mano, próprio você autor tá- meio que percebeu Esse isso aí e reaproveitou o que dava no mangá oficial. O Midori ainda começa Daí é sem o poderes, Invencível, mas né? ele prova o seu valor. Só- E depois Não, disso, não sei se aí isso é sim que ele invencível herda os assim, pô, poderes ele do vai- All Might. Ele faz... Ou seja, não, vamos a deixar ele mensagem forte continua, pra... mas agora tem pra, porrada. na verdade, tem... Bum! Eu sei como é que eles deixam o Explosões! Invencível lá forte pra caramba, pra sempre trazer um cara ainda mais forte pra fazer ele apanhar. Então, né? Então foi melhor assim. Antes de Light Yagami virar um gênio frio e calculista que É, escreve que é da hora, nomes do que é caderno bom. com trilha sonora épica de fundo, existiu Cara, até a morte do Ed. outro Depois a morte do Light, Ed fica mais bonzinho. fica meio pai. Isso vamos que ser veremos sinceros. no Fica meio piloto pai. de Death Note. O protagonista da vez é Taro Kagami, um garoto de 13 anos que encontra um caderno chamado Death Note em sua escola. Como ele era uma criança que provavelmente dormia nas aulas de inglês, ele acha que é só um caderno comum. E só descobre que ele é uma arma de assassinato em massa, meio que sem querer querendo, usando como diário e anotando os perrengues que ele passou na escola. Nisso, os moleques que bulinavam com ele vão de arrasta do coração. Assustado, ele começa a suspeitar do caderno. Então ele vai lá, testa de novo com outros valentões que mexeram com ele e... ele confirma suas suspeitas. Nisso, o Ryu que Até agora aparece. não tá tão diferente, esse cara tem Como diferença, sempre, mas não tá tão matando diferente qualquer assim um do primeiro filme. coração, ele explica Tá as mais parecido regras do... com o filme, o live action da Netflix, né? Ele matando lá o cara que fazia bullying com ele e tudo mais. Death Note, que são praticamente as mesmas do mangá que conhecemos. Taro tenta devolver o Death Note para Ryuki, porém ele recusa, pois já havia conseguido um novo caderno. Enquanto isso, dois detetives aparecem na casa de Taro para conversar sobre as mortes misteriosas. Nessa hora, o cu do garoto não passava nem o Wi-Fi. Fudeu, menor. Na mesma Ué. noite, Taro teve pesadelo com as mortes dos garotos. Mas Fudeu, os menor. caras Na morreram mesma de coração, noite, como foi nessa dito. hora, Por o que cu ter do garoto não investigação? passava Dá nem pra o saber Wi-Fi. quando é Fudeu, quando é menor. tudo Na mais- mesma noite, Taro teve Por pesadelo que com as investigar? mortes dos garotos. Ryuki, pra consolá-lo, dá pra Taro uma borracha chamada Death Eraser. Sim, exatamente isso. Uma borracha que ressuscitava qualquer pessoa cujo nome foi escrito no caderno, contanto que o corpo não tenha sido cremado. Nessa hora eu acho que o autor viajou um pouco. Pera aí, eu tava até dormindo. Taro uma borracha chamada Death Eraser. Sim, exatamente isso. Uma borracha que ressuscitava qualquer pessoa cujo nome foi escrito no caderno, contanto que o corpo não tenha sido cremado. Nessa hora eu acho que o autor Essa aí viajou já um foi pouco na meio doidão. maionese. Isso aí já foi meio doidão, Mas né? como diria Matsunaga, vamos por partes. Depois eu elaboro melhor. No dia seguinte, os valentões estão vivos de novo. Isso mesmo. Os moleques morreram, voltaram do nada. E no dia seguinte já estavam na escola como se nada Não, né? tivesse O acontecido. cara reviveu, tá normal, tá de boa, tô em pé, pô. Nenhuma Ó. terapia. Tô em pé, Só ou mais faz uma falta. terça-feira normal no Japão. Os detetives chegam na classe pra É isso, conversar tá em com pé, os vai valentões. trabalhar, vai fazer o que Porém, tem que eles fazer. de repente morrem de dor. Olha, tá começando a ficar engraçado. E de quebra, os detetives também vão de vala. Resultado: pânico geral na escola. Eu ficaria feliz. Aulas suspensas, eba! Taro então volta pra casa tentando entender o que diabos aconteceu. E vê na TV que vários criminosos ao redor do mundo também morreram de forma fulminante. Taro e Ryuki deduzem que outra pessoa tem um Death Note. O próprio Ryuki vê que seu segundo caderno sumiu. Puta que pariu, Ryuki. Taro então descobre que outro colega de sua classe pegou o Death Note. Conseguindo ressuscitar as pessoas que morreram, Taro e seu colega Miura tentam explicar a história para os detetives. Aí não, Mas né? é óbvio que ninguém acredita.
Para provar, Taro pede pro Miura escrever seu nome no caderno e depois apagar com a borracha. Olha, a chance disso ter dado merda era grande. Já pensou se ele escreve o nome com caneta Bic, aquelas permanentes? Mas enfim, tudo dá certo. Os detetives ficam chocados, dizem pra não contarem isso pra ninguém e o caderno acaba sendo no final queimado. Depois de saírem de lá, Ryuki pergunta pra Taro como é o mundo dos mortos. E pela cara do Taro, não parecia ser um lugar muito agradável. Será que ele foi pro limbo? O piloto termina com um salto de 7 anos no futuro, com Ryuki e Taro conversando sobre a repercussão do caderno no mundo. Nada de muito importante, mas é interessante notar que as memórias do Taro não foram apagadas mesmo após ele se livrar do caderno, ao contrário do que acontece no mangá original. E o que Ryuki tá fazendo ali com Taro? Se ele nem tem mais o caderno, depois de 7 anos... Ele tá acompanhando e tudo mais, é um parceiro amigo. Esse lance de ressuscitar pessoas tira um pouco a seriedade da história. Nossa, Graças a Deus essa ideia só ficou no piloto. Mas eu até passo um paninho porque a história claramente foi pensada para ser fechada. Algo mais direto, sem muito espaço para desenvolvimento, deu pra ver que era pra ser negócio fechado e camadas tudo mais. mais profundas. No fim das contas, eu acho que a ideia era só apresentar um conceito de caderno da morte de forma clara, sem entrar nas questões morais e filosóficas que o mangá exploraria depois. E terminar com um final feliz, né? Porque era só um começo. De qualquer forma, eu gostei. Funcionou bem como um piloto e a serialização foi mais do que merecida. De todos os pilotos que eu falei até agora, o que mudaram pelo menos é isso, sem né? dúvidas o Era menos só pra, diferente da pra ver que era só versão pra final. começo e tudo mais, mas que Ainda mudaram. assim, ele tem umas coisinhas Porque bem o original mesmo. a primeira lançaram, delas é já muito tá logo bom. na cara. Tem como. Ichigo de cabelo preto. Oh, meu Deus! A história já começa nos mostrando Ichigo em seu trampo de Shinigami, ou ceifador de almas, como preferir. Mas ao invés dele fazer aquele ritual conhecido como Konso, aquele toque de espada que manda a alma pro além, né? Aqui ele entrega 2 passagens pra alma viajarem pra Soul Society? Sim. No piloto, até pra pessoa morrer, ela precisa de visto. Curiosamente, essa ideia foi reutilizada lá no capítulo 546 do mangá, quando os humanos visitam a Soul Society. Nos é contado então que ele sempre teve a capacidade de enxergar e interagir com espíritos, assim como no anime. E como ele virou Shinigami, você me pergunta? Simples! Numa tarde qualquer ele presenciou um duelo entre Rukia, Shinigami da 3ª divisão, e um Hollow, que tava na ânsia de lanchar umas almas. Ela quase finalizou... Bleach eu só vi só o anime, assim. Mas eu dropei depois ficou ficando tão chato. Eu já tava achando meio chato ele, o Bleach e tudo mais. Mas eu vi, tipo assim, eu fui vendo, eu vi bastante. Foi até depois lá que ele salvou a Hulk e tudo mais. Foi até depois disso que eu vi. Nossa, ele foi piorando, nossa, desisti, mano. Agora tava muito chato de ver. O bicho, Não quando tava, o Ichigo do nada... Falam que o mangá é bom mesmo. Falam que o mangá é melhor que o anime e tudo mais e tal. Mas eu não quero acompanhar nem ferrando. Mete a fuça no meio e dá uma lapada nela, que a faz voar longe. Um pouco parecido com a bicuda que ele dá quando ela entra no quarto dele no anime. Atrapalhando ela e quase ele indo de base por causa disso. Mas Rukia salva ele. Só que depois disso, por algum motivo que eu acho que o Kubo tirou do cu de uma cadela desdentada, a Rukia fica esgotada a ponto de encolher, igual meu pênis no frio. E a cena mais intancável desse piloto é Rukia tomando banho pelada numa xícara. De leite! Pequena mesmo, caramba! Não é nem de água, é de leite. Sem muita escolha, ela empresta seus poderes pra ele. É Japão, né? É Japão, não tem o que fazer. Ao contrário do mangá original, né? Onde Ichigo se torna um Shinigami por vontade própria pra salvar sua família, aqui ele vira meio que a força. E o Ichigo ainda implora pra voltar ao normal. Mas Rukia diz que isso é temporário e que vai voltar ao normal em 7 dias. 7 dias depois... Ai, Ichigo, então, eu não vou voltar ao normal não. Se fode aí, tá? Eu aqui pensando, nossa, que bela construção de uma amizade, né? Baseado na confiança. Que bela motivação para um protagonista, né? Ele fazer seu dever à força. A Rukia seria uma personagem muito gostável se fosse assim, né? Vocês não acham? Não, maravilhoso. Enfim, ela diz que tem um novo chamado. Uma pessoa morreu por perto. E esta pessoa é ninguém menos que a Orihime. Sim,
Também não gosto da Orihime, não, mano. Também não gosto dela, não, mano. Tem como, é uma personagem chata. Mas quase não. Tipo, eu sei que depois ela tem uma maior importância e tudo, mas ela, no anime, durante até a parte que eu vi e tudo mais, nossa, assim, personagem insuportável. É, até que ela é jumenta. Ela morre caindo nas escadas de um parque. O espírito do pai dela aparece e diz que vai levá-la à Soul Society. É uma cena bem bonitinha. Só que aí vem o grande plot twist. Que na verdade era bem óbvio. O pai dela era um Hollow disfarçado. Um Hollow que matou a própria filha, acusando-a de tê-lo esquecido. Pois ela parou de rezar por ele e só falava de Ichigo isso, Ichigo aquilo. É, aqui já rolava um certo chip. Isso te lembra alguma coisa? Pois é, no mangá original acontece algo parecido, só que com o irmão dela, não com o pai. Ah, é? Usando o mesmo pretexto pra matá-lo. Só que no mangá original ela não chega a morrer de fato, né? O que deixa a cena aqui bem mais sombria. Ichigo então dá conta do Hollow, libera a Orihime pra seguir em paz, e o piloto termina com Rukia voltando ao tamanho normal e partindo com a alma da garota. Olha, eu não achei ruim não, tá? Tem umas coisas meio toscas aqui e ali, Pra mim, a coisa mais tosca tipo é porque a Rukia encolhendo do nada. Parece que o Kubo tava sem ideia de como passar os poderes dela pro Ichigo, e aí ele pegou a primeira ideia idiota que veio na cabeça dele. Felizmente, algum editor iluminado da Shonen Jump deve ter virado pra ele e falado: irmão, esquece essa merda aí, pelo amor de Deus. Mas no geral, eu achei um piloto decente. Dá pra ver que o Kubo já tinha algumas ideias boas, bem formadas. Tipo, teve a mesma essência, assim, precisava quase. de uma Pra puxar mais pra lapidada, comédia, mas teve E a mesma vocês, essência. o que praticamente. acharam? A Orihime teria Mas, sido de uma melhor a forma, Orihime assim, ter não sou morrido? fã. É uma coisa a se pensar. Antes de falar do piloto de Attack on Titan, eu recomendo que você use proteção nos olhos. Eu tinha visto alguma coisa do piloto de Attack on Titan, mas não me lembro mais. Eu tinha visto alguma coisa, mas não me lembro mais não. Porque além desse piloto conter cenas fortes de anatomia duvidosa, parece que o Isayama desenhou tudo durante um terremoto. A história começa no meio de um deserto, Nossa, onde um grupo realmente, chamado hein, mano? Vanguarda, uma versão beta da tropa de exploração, tenta enfrentar um titã. Spoiler, não dá certo. Quase todos viram patê humano. Logo em seguida, a história revela uma origem alternativa dos titãs. Esquecemir, parasita místico, poderes hereditários, ciclos de ódio. Aqui a parada é mais insana. Os titãs foram criados pelos próprios humanos. Isso mesmo! 100 anos antes, um grupo formado por cientistas malucos, políticos psicopatas e religiosos surtados... O plot da terceira temporada, que os titãs na verdade são as pessoas e tudo mais. Pode ser a mesma coisa. Teve uma mudada e os tudo, problemas mas da humanidade de uma maneira simples, espalhando animais pelados gigantes pelo mundo. Resultado, quase toda a humanidade bicho correndo, mano, essas coisas, mano. Que resolveu os problemas da humanidade de uma maneira simples, espalhando animais pelados gigantes pelo mundo. Mano. Resultado, quase toda a humanidade foi pro Beleléu. E os sobreviventes se esconderam em cidades cercadas por árvores gigantes, não muralhas. Pera, Isayama, você tá de sacanagem, né? Isso aqui eram pra ser casas. Parece um caixinha de fósforo. Lá conhecemos Murakumo, um soldado carrancudo que é literalmente a Mikasa, só que com bolas. Ele também parece ser uma mistura do Levi e um pouco do próprio Eren. Ele volta pro quartel e dá de cara com Tsubaki, que é o Eren versão mulher? Mano, que multiverso maluco é esse? Tá, eu realmente fiquei na dúvida se era de fato uma menina, já que o Isayama não sabia fazer a anatomia de uma. Segundo essa wiki... E se você for parar pra pensar, o Isayama deve ter utilizado essa versão feminina do Eren pra fazer a Gabi mais pra frente, já que eles são muito parecidos. Assim como o Eren do anime, ela é cheio de determinação, quer se vingar dos titãs que mataram seu pai e praticamente implora pra ser treinada por ele. No começo, Murakumo diz não, mas muda de ideia e propõe um desafio. Sem golpe de espadas por dia. Boa sorte. Logo após isso, Murakumo do nada é cercado por um monte de soldados armados que o acusam de ser um titã infiltrado. Ele reage e corta um dos soldados no meio, com uma espada que sai fogo. Mas aí vem um grande plot twist.
O soldado cortado era na verdade um titã disfarçado de seu pai, morto há 10 anos atrás. O caos se espalha pela cidade quando mais soldados se revelam titãs e começam a devorar uns aos outros. Mas também, o pessoal são titãs por querer mesmo, não é tipo porque eles são titãs à força, que nem os do anime, que a maioria ela é tudo titã à força, e que eles nem têm consciência. Eles têm consciência. Aí eles devoram porque quer mesmo. Maiores. Caramba, hein? Esse No cara meio é dessa louco. bagunça toda, o Eren Menina tenta peitar os titãs com facas de cozinha. E ela quase vira lanche por isso, mas é salva por Murakumo. Quando tudo parecia perdido, com Murakumo quase sendo devorado, ele se transforma em um titã. E não é qualquer titã, é praticamente o titã do Eren. Ah, Isayama, seu sacana, né? Ele parte pra porrada com vários titãs ao mesmo tempo, até sobrar só um pra finalizar. Porém, Murakumo acaba tendo seu ponto fraco exposto, que, diferente do anime, não fica na nuca, mas sim no ombro. Uma espécie de Caramba, no ombro? Ambos acertam os pontos fracos um do outro e acabam morrendo. No final do piloto, Tsubaka sobrevive, visita o túmulo de seu mestre e decide continuar seu treinamento de 100 golpes por dia. Porque se tem uma coisa que o Isayama gosta de fazer, é deixar órfão traumatizado, motivado pra lutar. E olha, se eu não conhecesse a obra original, eu diria que muita coisa envolvendo os titãs ficou meio what the fuck. Mal explicado, meio confuso, e com uma trama contada às pressas a ponto da gente meio que cagar pros personagens. Mas dá pra ver que o Isayama tinha umas ideias bem ricas, só faltava tempo e uma civilização pra desenvolver tudo direitinho. Não dá pra dizer que o Maduro já não tinha uma criatividade preparada ali, né? O que prova que até mesmo alguém que sofre de Parkinson pode melhorar absurdamente seu traço com o tempo. Sim, mas ainda assim, mano, não tem como. A arte de Shinji, nossa, de Attack on Titan, no mangá, mano. Tipo assim, já ali pra metade, ali pro final e tudo mais, deu uma boa melhorada mesmo, mas ainda assim, tipo, eu não gosto muito, mas antes era horrendo a anatomia e tudo mais. O anime melhorou muito. O traço, ainda mais no começo da história e tudo. Casa de carro, isso sim. Como? Você achou mesmo que eu ia deixar o antigo mascote do canal de fora da lista? Charuto! E olha, ele de longe é o piloto mais bizarro dessa lista. O piloto começa mostrando Naruto fazendo suas necessidades fisiológicas, mijando em um colega preso num buraco. Pois é. Aqui ele tem uma personalidade bem mais rebelde e FDP do que conhecemos no mangá original, sendo um cão em pessoa. Ou melhor, uma raposa. Isso porque, nessa versão, ele não é o hospedeiro da raposa de 9 caudas, e sim o filho dela. Ou seja, isso mesmo que você tá pensando. Uma humana tendo um caso com uma raposa. A história nos conta que essa tal raposa devastou a aldeia. 9 guerreiros tentaram dar conta da fera, mas só um sobreviveu. Esse sortudo virou líder da vila, uma espécie de terceiro Hokage. E foi ele quem encontrou o filhote da raposa e resolveu criá-lo. Esse filhote é o Naruto. No meio do papo com o Hokage, Naruto vira do nada um morcego. Simplesmente do nada. Temendo que ele crescesse se tornasse os caras têm essa, né? Vira qualquer bicho que puder e vai. Ele pra cidade grande com uma grande missão de fazer seu primeiro amigo. Sim, o plot desse piloto é literalmente o meme Os Amigos que Fazemos no Caminho. Aqui já rola uma grande diferença em relação à obra que conhecemos, a ambientação. Enquanto a obra original se passa em um universo pseudo-feudal, o piloto rola num mundo bem mais moderno, parecido com o da gente, com cidades grandes, prédios, carros e até polícia armada. Algo que foi adotado mais pra frente naquela coisa chamada Boruto. Antes de partir pra missão, Naruto foi atrás de sua refeição predileta. Enquanto saboreava uma deliciosa tigela de lamen, ele acaba conhecendo Kuroda, um artista renomado, e também um pinguço de primeira. Pra conseguir uma segunda tigela de graça, ele topa levar o cara até o ateliê dele, onde conhece também seu assistente Takashi. Como agradecimento, Kuroda convida Naruto pra tomar umas. E foi aqui que eu percebi que o Kishimoto usou drogas quando estava escrevendo esse piloto, porque... assim...
Como a porra de uma criança de 12 anos bebe álcool numa boa? Assim, eu já experimentei Japão, né? cerveja quando eu era criança, Tô tá? zoando. É o quê? E sabe qual gosto eu senti na época? Urina gelada. Mas Como é enfim, que depois pode, de mas quando muita criança eu cachaça também e provei, conversa, mano, era horrendo. Naruto acaba dormindo na casa do Era o- artista, sendo horrendo aquilo furiosamente ali, mano. acordado Horrendo pela demais. polícia na manhã seguinte. O motivo? Uma pintura valiosa deles havia sido roubada, com o assistente de Kuroda indo de base. Pesado. Igual a sua mãe. Para piorar, Naruto era o principal suspeito, já que uma arma foi encontrada em sua mochila. Assim, dá pra notar uma certa semelhança com o primeiro episódio do anime, onde Naruto rouba um pergaminho proibido. Para provar sua inocência, Naruto sai pela cidade de moto com seu faro animal para tentar achar o culpado. De moto. No final, ele encontra o assassino. Um policial corrupto queria vender a obra roubada. Naruto derrota o cara se transformando literalmente na Kyuubi. Uma Kyuubi bem fofinha, por sinal. Conseguindo Não, o limpar seu desenho tá nome da hora, o e desenho com é quase o ele mesmo. Kuroda Tipo, virando tem grandes uma amigos. diferença e tudo E mais e Naruto tal. proferindo tais Tipo, palavras tipo, no final do tem mangá menos que eu achei rachuras. intancável. E tem menos Abre detalhamento no aspas. cenário e tudo mais, Amigos, mas tá, como eu posso tá dizer, fazendo a mesma coisa. bons pra caralho. Praticamente. Fecha aspas. Ai, Kishimoto. O que tu fumou pra escrever essa Pra mim, assim, mano, eu realmente não Naruto, ele entendo só é o pra clássico. onde o Kishimoto queria O levar essa Shippuden, história. tipo, ali no começo, Pra mas ser é da hora, mas um depois eu se drama perdendo muito, eu já não vou gostando. investigativo? Ou isso aqui tá mais pra um Isso pra mim é episódio de só com filler clássico mesmo, aleatório mas do assim é bom. anime. Só Ele os- consegue um tirando os filler, né? amigo, Os filler é beleza, chato. blá blá blá, amizade Mas é a história tudo. normalzinha Tá, mesmo, mas e Naruto, depois? Naruto é bom, o clássico. Pois Naruto não fala em nenhum momento que o sonho dele é ser um ninja ou ser um Hokage. Aliás, eu acho que a palavra ninja não é nem sequer mencionada nesse piloto. Tipo, eles usam jutsus, mas não são ninjas, e sim guerreiros. Meu Deus, isso aqui é tão genérico que não dá nem pra acreditar que essa bunda de piloto virou o que é hoje. Valeu, galera, eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. É isso, mano. Bom vídeo, bom vídeo, bom vídeo. Mais um vídeo da hora aí do Vício Nerd, assim, adorei o vídeo. Ele sempre dá pra fazer rir, né, os caras aí. Ele é bom no que faz também, ele é bom no que faz. Ele e o Vício Nerd, pra mim, são os melhores, assim, pra esses vídeos, assim, de tacando pau, assim, nos animes, nos filmes e tudo mais. Acho da hora.